Sempre que os clientes me perguntam qual é o documento mais importante para a aposentadoria, a minha resposta é sempre a mesma: o CNIS, o Extrato Previdenciário. O CNIS, ele é a base de dados do INSS e na maioria das vezes o servidor só leva em consideração o que está anotado ali. E um único erro no CNIS pode significar milhares de reais perdidos com aposentadorias concedidas de forma errada. Ou ainda pior, aposentadorias indeferidas em que na realidade o segurado ele tinha direito. Por isso é tão importante ter o seu CNIS correto e atualizado. Meu nome é Stephanie Teixeira, sou advogada especialista em aposentadorias no INSS. Se você é novo ou nova aqui no canal, não deixe de se inscrever e já deixar o seu like. No vídeo de hoje eu vou explicar como você deve analisar o seu CNIS. Quais são os pontos de atenção que você precisa ter para ter uma aposentadoria muito mais tranquila e segura. Para ter segurança com relação ao seu CNIS, existem algumas situações que devem ser observadas. E a primeira delas é com relação aos seus dados pessoais. Seu nome, nome da sua mãe, sua data de nascimento, o seu NIT, número de identificação do trabalhador. Se esses dados não estiverem corretos, você pode ter grandes problemas no futuro. Então é necessário corrigir. Para isso, basta você ligar no canal 135 ou fazer o pedido pela própria plataforma do Meu INSS com a atualização de dados cadastrais. Um segundo ponto importante é com relação à data de entrada e saída de vínculos. Infelizmente, é muito comum que conste no CNIS a data errada ou de admissão ou de demissão. Ou muito pior, que no CNIS conste a data de entrada e não conste a data de saída. E a ausência dessas datas podem te prejudicar e muito. Porque imagine só, você trabalhou em um vínculo pelo período de 5 anos. E no INSS, no CNIS, consta apenas a data de entrada nesse vínculo. Por exemplo, em janeiro de 2019, e não consta a data de saída. Se no CNIS constar as remunerações desse vínculo, e essas remunerações não forem até a data real de saída, pode ser que o INSS considere a data da sua última remuneração. Ou muito pior ainda, pode ser que ele considere a mesma data de início com a mesma data fim. Então é muito importante ficar atento aqui. O terceiro ponto importante é você se ater aos salários de contribuição. São os valores de remunerações que constam ali no CNIS. É muito comum que alguns meses os valores estejam errados ou até mesmo falte contribuição. E a ausência dessa informação pode trazer um reflexo negativo no valor do seu benefício. E sempre lembre-se, o valor da sua aposentadoria é de um benefício que você vai receber para o resto da sua vida. São 13 parcelas por ano, por muitos anos, então cada centavo faz diferença. Afinal, aquilo é seu por direito. Quarto ponto é para você não se ater apenas ao que consta no CNIS. Muitas vezes pode faltar informação nesse documento, como por exemplo os recolhimentos da guia GPS, aquela guia da Previdência Social, conhecido como carnezinho laranja. Ou pode ser ainda que você tenha vínculos como empregado de muitos anos atrás e aquele vínculo ele não esteja constando dentro do seu CNIS. Quando você compara toda a documentação que você tem com o seu tempo de trabalho e com o seu tempo de contribuição, você consegue descobrir quais são as informações que estão faltando e que estão erradas. E lembre-se, todas as informações precisam ser analisadas. Grande parte das pendências, elas podem aparecer no seu extrato previdenciário através de indicadores. Lembre-se, todas as informações devem ser observadas, devem ser analisadas. Pois um salário de contribuição mesmo, ele não vai aparecer um indicador ali falando que está faltando. Então você tem que analisar remuneração por remuneração para saber se de fato consta essa informação ali. Por isso, se atente a todos os valores, a todas as informações. Não deixe de lado aquele indicador de alerta. E falando em indicador, se você observar que tem indicador no seu CNIS, talvez você precisa corrigi-los. E digo talvez porque não são todos os indicadores que exigem uma atenção especial. Alguns ali são meramente informativos. E esses indicadores, eles podem ser corrigidos através de documentação que comprove aquele vínculo ou então através de um pagamento de complementação. De todo modo, a forma de corrigir será através do canal do 135 ou pelo Meu INSS. E se você tiver alguma dúvida de como corrigir alguma pendência de dados, informações de vínculos ou até mesmo de indicadores, oriento que você procure um advogado especialista. Um indicador, ele pode invalidar aquele período trabalhado, aquela remuneração recebida,
e você não pode ficar no prejuízo. E esse ajuste de CNIS, ele não precisa ser feito somente no momento em que você for se aposentar. A própria legislação previdenciária já prevê que você pode pedir a correção a qualquer tempo. E isso pode até adiantar a sua aposentadoria. Então, agora que você entendeu sobre os indicadores e os problemas que eles podem gerar, fica tão evidente porque o simulador do INSS não é confiável. Essa análise que precisamos entender do que precisa ser resolvido e do que pode ser resolvido e do que eventualmente não vai ter como solucionar, o simulador ele não faz. Ele só leva em consideração o que está anotado ali na plataforma. E ele só diz se o segurado pode ou não pode se aposentar. E aí, no momento em que o servidor de verdade analisa o seu extrato previdenciário, ele verifica as pendências que existem, os indicadores. E é aí que gera o indeferimento do seu pedido. Por isso é tão importante realizar essa análise. Agora me conte aqui nos comentários, existe algum indicador de pendência no seu CNIS? Já compartilhe este vídeo com seus amigos que precisam dessas informações e que acreditam que o simulador da INSS é confiável. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você ficará por dentro de todos os assuntos relacionados à aposentadoria do INSS e deixar o seu like.